Essa pergunta aborda uma das verdades mais profundas da teologia cristã, a obra eterna de Cristo como o Cordeiro de Deus. Vamos destrinchar esse assunto em camadas para que ele fique claro tanto biblicamente quanto teologicamente, mantendo a profundidade espiritual que o tema exige. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Este texto não está dizendo que Jesus foi literalmente crucificado antes da criação, mas aponta para um plano eterno, já consumado no coração de Deus. Ou seja, a morte de Cristo não foi um plano B após a queda de Adão. Ela já estava determinada na eternidade, na mente e propósito de Deus. Deus, que é atemporal, já via a cruz como um fato consumado antes do tempo começar. Deus habita no eterno agora. Conhecidas são por Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Atos 15:18. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Salmo 94. Deus não está preso ao tempo como nós. Ele vê tudo, passado, presente e futuro, em um eterno agora. Para nós, a cruz aconteceu no tempo, em Jerusalém, há cerca de 2000 anos. Para Deus, a cruz sempre esteve diante dele. Na eternidade, Cristo já havia morrido e essa obra já era eficaz. Por que Jesus é chamado de Cordeiro? Jesus é o Cordeiro de Deus porque ele cumpre tipologicamente o papel dos sacrifícios do Antigo Testamento, o Cordeiro Pascal do Êxodo, Êxodo 12. Os sacrifícios diários no templo, a figura do servo sofredor, Isaías 53. Tudo isso apontava para Cristo, que seria o sacrifício perfeito e eterno. Escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Assim como Cristo foi entregue antes da fundação do mundo, nós também fomos escolhidos nele antes da criação. Isso não significa que nossa salvação já estava forçada, mas que o plano eterno já previa nossa redenção em Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Essa verdade mostra que Cristo não muda. Ele foi o Cordeiro desde a eternidade. É o Salvador agora. Será o Rei eterno por toda a eternidade. Sua obra é atemporal, contínua e eterna. Tudo que acontece aqui na Terra é uma repetição do que já aconteceu na eternidade. A história da salvação é a manifestação, no tempo, de algo que já existia na eternidade. O sacrifício de Cristo na cruz é a encarnação visível de uma realidade invisível. Quando Jesus morreu no tempo, ele apenas revelou o que já havia sido estabelecido no invisível. Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo porque Deus viu a queda antes da criação. Planejou a redenção antes do tempo existir. A morte de Cristo é uma realidade eterna, revelada no tempo. Fomos escolhidos nele nesse plano eterno. A cruz é a ponte entre o tempo e a eternidade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Tito 1:2. Antes do tempo existir, Deus já havia prometido a salvação. Jesus não morreu por improviso após o pecado de Adão. Deus não foi pego de surpresa. Ele já havia visto tudo e determinado o fim desde o começo. Sabendo que fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1:18-20. Cristo foi conhecido, preordenado, antes da fundação do mundo. A cruz é a revelação histórica de um sacrifício eterno. A cruz estava no coração de Deus
desde sempre, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Conhecidas são por Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Atos 15:18. Isso nos mostra que Deus age fora do tempo, e para ele a cruz é eterna. O céu viu a cruz antes que a terra existisse. A cruz no tempo e no espaço, pois, diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Cristo veio na hora exata, no tempo dos homens, para manifestar o plano eterno de Deus. A cruz no Calvário foi a materialização da cruz eterna. A crucificação foi um encontro entre o eterno e o temporal. O Cordeiro Eterno se entregou na história humana para nos levar de volta à eternidade com Deus. Fomos escolhidos antes do tempo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4. Deus nos viu em Cristo antes de tudo existir. Isso nos dá segurança espiritual. Nossa salvação está ancorada no plano eterno de Deus, não nos nossos méritos. Tudo já está pronto na eternidade. Pois, o texto diz, está consumado. João 19:30. Jesus não apenas terminou a obra no tempo, mas manifestou a consumação de algo que já estava concluído na eternidade. Isso significa que nossa redenção é plena, perfeita e imutável. Vivemos entre o tempo e a eternidade. Hoje vivemos no tempo, mas já fomos inseridos na eternidade em Cristo. Tudo o que Deus faz conosco já foi visto por Ele na eternidade, e Ele nos convida a andar por fé, não por vista. Se você chegou até aqui e gostou do tema, se inscreva. No nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe.